Brasil, 125 milhões de anos atrás. Enquanto os dinossauros dominavam a Terra, outro grupo de animais dominava os ares. Os répteis voadores conhecidos como pterossauros. Mas sobreviver no ar também tinha seus reveses.
Quando os dinossauros dominavam a superfície da Terra, quando os plesiosauros e mosassauros nadavam nos mares, acima de suas cabeças havia os pterossauros. Os pterossauros não eram dinossauros, mas eram parentes próximos. Eu penso neles como os primos engraçados dos dinossauros, mas eles formam um grupo muito bem sucedido. Os dinossauros e os pterossauros surgiram nos registros de fósseis mais ou menos na mesma época. E os pterossauros tiveram inúmeras adaptações para que pudessem sobreviver. Os pterossauros se saíram muito bem por cerca de 150 milhões de anos, mais ou menos o mesmo período em que os dinossauros foram dominantes no Mesozoico. Eles foram os primeiros animais com coluna vertebral a voar, ou seja, com a habilidade de bater as asas e gerar impulso, não apenas usar a gravidade para extrair sua energia. Então, eles foram os primeiros animais com coluna vertebral a bater asas. As asas do pterossauro eram muito estranhas se analisarmos. Eles só tinham 4 dedos. Eles não tinham o nosso dedo mínimo, mas o último dedo, ou quarto dedo, que seria o nosso anular, era enorme. Era praticamente a extensão do braço, uma extensão do membro superior. Então ele formava uma estrutura enorme que sustentava a asa. E os outros 3 dedos eram bem pequenos, tinham garras e ficavam na frente das asas. E nenhum outro animal teve uma asa como essa. Eles tinham um cérebro grande para saber aonde estavam indo. É muito provável que os pterossauros tivessem sangue quente. Com certeza tinham uma taxa metabólica alta. Os pterossauros foram muito bem-sucedidos, desde o início da era dos dinossauros até a grande extinção. E eram animais do tamanho de um pardal até gigantes do tamanho de um avião pequeno. Eles foram as criaturas mais espetaculares a viver em qualquer ponto da história da Terra. Os dinossauros não dominaram a Terra durante 135 milhões de anos. Por acaso. Como você sobrevive num mundo como o do Mesozoico? Talvez trabalhando em equipe para abater presas gigantescas. Talvez conseguindo bater as asas e subindo em árvores para fugir dos predadores. Talvez sendo o melhor animal voador de sua época. Qualquer que tenha sido a estratégia, diferentes dinossauros, mamíferos e pterossauros encontraram uma forma de sobreviver e transmitir seus genes durante toda a era dos dinossauros. E essa era dos dinossauros nos deu muitas histórias para contar. O reino dos dinossauros está apenas começando.